Olá pessoal, no ar mais uma edição do nosso RS Play Entrevista aqui no seu canal 524 da RS Play TV para falar das coisas nossas aqui, né? Coisas perto da tua realidade, da tua casa, da tua cidade, né? Então estamos aqui com o nosso canal sempre e aos domingos à noite, sempre trazendo um novo convidado. O programa depois reprisa ao longo da semana, mas sempre trazendo um novo convidado. Hoje eu vou conversar aqui com um jornalista, escritor, tem mais de 30 livros já publicados, tradutor, professor, pesquisador e, digamos assim, um cara que acumula alguns rolos também, né? Na sua trajetória como jornalista, porque, né, é jornalista às vezes, né, diz coisas que desagradam alguns, agradam outros, mas desagradam também. Juremir Machado da Silva é o nosso convidado aqui no nosso RS Play Entrevista. Obrigado pela presença aí, professor. Ora, Nando, convite teu é ordem. Tu és um guri de Livramento, não de Uruguaiana, né? Da fronteira, mas de Livramento. Eu sou um guri de Livramento, mais especificamente de Palomas, em Santana do Livramento. Palomas é a porta de entrada da cidade. Quem vai a Santana do Livramento, quem vai fazer compras no Uruguai, ali em Rivera, precisa passar por Palomas. Fica a 20 quilômetros da cidade de Livramento, tem um morro, Cerro de Palomas, que é um cartão postal. Quando chega ali, sabe que está em Palomas, está no meu território. Então Palomas é na Grande Livramento, é isso? É o primeiro distrito de Santana do Livramento, a zona rural, é onde tem a vinícola Almaday. Zona rural, e lá tu te criaste assim, campeiro, essa coisa toda aí, ou nada a ver? Eu sempre fui dividido, eu diria deslocado, porque moramos em Palomas, passávamos as férias em Palomas, ou então num outro distrito que chama Florentina, zona rural, campanha. Então, uma parte do tempo eu era guri da campanha, outra parte era guri da cidade, estudando em colégio na cidade. Na cidade, o pessoal me via como guri da campanha. Eles tinham um termo para isso, guascão. 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 Guascão era meio grosso, meio assim, cara que não é da cidade. E na campanha eu era considerado maturrango. Maturrango, que eles dizem também maturrengo, mas é maturrango, guri da cidade. Então guri... tu não era local em nenhum dos dois ambientes? Estava sempre deslocado. Eles estavam sempre me olhando assim, meio atravessado. Esse guri aí não é daqui esse cara? Não é daqui, não conhece na essência a coisa. Então eu me criei com essa sensação de estar sempre fora do lugar. Tu já era adulto, Jeremias, quando percebeu que queria ser jornalista ou foi uma coisa mais cedo? Olha, eu tive a sensação de que eu queria fazer uma coisa que eu ainda não sabia que se chamava jornalismo. Em 1970, eu tinha 8 anos. Estávamos escutando a Copa do Mundo do México na Rádio Guaíba. O vilarejo lá, 300 e poucas pessoas, todo mundo se reunia em torno de 2 ou 3 rádios. Estava aquela estática, aquele monte de chiado. A gente escutava o jogo ali. E depois tinha a festa, o Brasil ganhava, saía todo mundo desfilando. É um momento de alegria num lugar que não tinha muita manifestação desse tipo. E eu ficava ouvindo os caras narrarem, estão no México, e falavam do México, eu também quero fazer isso. E nunca mais perdi a ideia de querer fazer aquilo. Então, o teu primeiro fascínio pelo jornalismo é do rádio? Rádio. Eu até falei muitas vezes para o Lauro Quadros, o primeiro cara que eu admirei em rádio foi o Lauro Quadros. Gostar do jeito dele de falar, sim, assim, aquele negócio. Radialista nato, né? Isso aí, mais meio quilo de farofa. Eu achava aquele troço legal demais. E até uma vez, quando eu morava em Paris, terminou acho que a Copa de 90 e aquela dos Estados Unidos foi a de 94. De 94, Estados Unidos, que o Brasil ganha. E a Gaúcha tinha essa coisa de ligar para alguém que estivesse no país da próxima Copa. Sim. Então eles ligaram para mim. E eu falei com o Lauro Quadros, eu disse, ô Lauro... Estava em Paris, 98, a Copa foi na França. Isso. E aí eles me telefonaram, me colocaram no ar e eu falei com o Lauro, eu disse, Lauro, eu entrei nesse negócio porque eu te admirava. E é verdade isso. Eu disse, pô, o cara era assim, desenvolto, falava, contava histórias. Eu disse, pô, eu também quero fazer esse negócio. Para mim também foi uma inspiração no rádio, o Lauro. Agora, o que Paris, assim, mais, tu acha que tem de marcante na tua vida? O que mais te trouxe? Porque tu é um jornalista aqui, né? Foi para lá para fazer mais estudos, enfim, te aperfeiçoar.
Mas na tua visão crítica até de Brasil, de entender o mundo sociologicamente, que é uma coisa que também tu te desenvolveu muito, o que Paris representou para ti nisso tudo? O Paris representa muito na minha vida, é um divisor de águas. Porque essas coisas, assim, curiosamente se encadeiam. O meu pai, que era um cabo da Brigada Militar, mas que adorava mesmo era a vida na campanha, ele... Lá em Livramento ele era cabo. Livramento. Ele sonhava em ter uma chácara para ele cuidar, mas ele não tinha. O que ele fazia? Ele era bom de convencimento. Ele falava com um fazendeiro qualquer e desdobrava o cara e o cara dizia, não, eu tenho uma chácara em tal lugar, tu pode morar lá, fica lá e cuida, e faz o que quiser da terra. Teve várias, assim. Uma delas foi emprestada por um sujeito que tinha sido, era um advogado muito rico, tinha sido, acho que, vice-prefeito de Livramento, era um poeta que já não escrevia, e ele disse para o meu pai, ó, eu vou te emprestar uma chácara, ali pertinho da BR-158, pode usar a terra, plantar, fazer o que quiser, e vou botar lá uma pequena biblioteca, os livros que a mulher dele não queria que ficassem na cidade. E ele botou lá uma biblioteca. Então eu passei anos nessa biblioteca, onde eu li muitos livros de autores franceses. E ali eu comecei, eu preciso ir para a França. Meti aquilo na cabeça de que eu ia para a França. Foi a primeira língua fora o português que tu tratou de aprender, porque tu tem livros de tradução de escritores franceses. Foi a primeira língua assim que te despertou interesse? Sim, sim. E aí eu vim para Porto Alegre, fiz jornalismo, fiz faculdade de História, sempre com aquela fixação. Vou para a França. Fez faculdade de jornalismo, depois faculdade de História? Fiz as duas juntas. Terminei as duas ao mesmo tempo. Tu era um nerdzinho então, né? Eu pensei assim, ó, eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu pensei assim, Nando, sou pobre, não jogo bem, não sou um cara bom de futebol. Não vou ser centroavante do Inter. Não, sou desafinado, não vou cantar. Então só tem um caminho, estudar. Entende? Eu preciso me armar bem para conseguir um lugar bom no jornalismo. Eu pensei assim, só o jornalismo, talvez me falte alguma coisa, vou fazer outra. Entrei inicialmente na faculdade de Direito, mas aí acabei não ficando, e aí fui para a História, gostava de História. E ali eu me encontrei, eu comecei um pé em cada um. E quando eu me formei, tinha já os diplomas de graduação, fui trabalhar na Zero Hora, e aí eu disse, eu vou para Paris, eu vou para a França, eu sempre quis isso. Eu comecei, mas como? Eu descobri que se tu tivesses qualquer tipo assim tivesses alguém que te chamasse para Paris, te dissesse, posso ser teu orientador de tese, o governo brasileiro dava bolsas. E aí eu conheci numa entrevista aqui em Porto Alegre, o sociólogo francês veio dar uma palestra aqui chamado Michel Maffezoli. Só isso? Sim, eu fui lá, fiz a entrevista para Zero Hora com ele, disse, eu queria estudar na França, ele disse, vem estudar comigo. Eu preciso de uma carta, dizendo que você me aceita como orientador para eu pedir uma bolsa. Me deu a carta. Eu pedi a bolsa no CNPq e na CAPES, ganhei. Fui para Paris. Mas tu já estava fazendo algum pós-graduação, algum curso, um mestrado, alguma coisa ou ainda não? Aqui. Eu tinha feito o mestrado em antropologia na URGS, que foi uma coisa assim que terminou mal. Porque eu sou um dos poucos casos de quem fez um mestrado e fui reprovado na banca. Ninguém é reprovado em banca. Mas eu briguei. Mas o que tu fez para ser reprovado? Eu briguei com a banca. Briguei com uma estrela da banca, um professor vindo de fora. Briguei com o cara. E durante a banca. Eu disse umas coisas assim, eu tinha 20 e poucos anos. Eu disse para o cara assim, o senhor não tem cultura para estar na minha banca. O caminhão reprovou. E aí eles disseram o seguinte, carreira acadêmica para ti acabou. Que idade tu tinha aí, Jeremias? Eu tinha, quando eu defendi, foi em eu tinha 30 anos. 30 anos. 30 anos. Menos, 28 anos. 28. Não era tão guria assim, já dava para ser mais responsável. Tipo o Caetano no festival aquele, né, nos anos 60, o Júlio é muito simpático, mas é incompetente. Foi mais ou menos isso. Aí os caras me reprovaram. Aí disseram, um dos caciques lá disse assim, olha, investe no jornalismo, porque na vida acadêmica pode dar uma reprovação, não tem mais nada. Mas curiosamente, eu insisti, consegui a bolsa, fui para Paris. Quando eu fui para Paris, eu trabalhava na Zero Hora, eu era repórter de esportes da Zero Hora, eu fui lá falar com Carlos Felberg, que era o editor-chefe.
você não gostaria que eu ficasse mandando matérias lá de Paris? Não. O Zero Hora não tem interesse. O senhor pode me demitir para eu pegar o fundo de garantia? Posso, me demitiu. Pronto, assim. Aí eu fui para lá, estava lá estudando, fazendo doutorado, mas louco para fazer jornalismo também. E aí mudou a direção na Zero Hora, e o novo diretor me contratou como correspondente. E aí eu passei 2 anos em que eu fazia doutorado e também era correspondente da Zero Hora, viajei um monte, foi maravilhoso. Tu, inclusive, fosse chamado naquele momento de 94 para fazer cobertura da morte do Senna, né? Sim, fiz cobertura da morte do Senna, foi um momento assim, interessante, porque era um grande acontecimento. Fiz muita cobertura legal, cobri seleção brasileira, cobri a seleção de vôlei numa competição, não sei se era o Mundial, na Grécia, cobri Feira do Livro de Frankfurt, fiz muita cobertura, uma viagem do Itamar Franco, que era o presidente, a Portugal, fiz um monte de coisa. Cobri muito festival de cinema, Festival de Cannes, Festival de Berlim, Festival de Veneza, foi muito legal. Foram 2 anos assim intensos de coberturas e fiz muita entrevista com artistas, com intelectuais famosos. Publiquei até 2 livros de entrevistas com intelectuais, resultado digamos assim, daqueles 2 anos intensos em Paris. Fiquei 4 anos lá dessa vez, mas como correspondente 2 anos. Como é que é a tua saída da RBS? Tem alguma... Porque tu teve uma polêmica, eu acho que pública, não sei se tu pode contar melhor, com o Luiz Fernando Veríssimo, né? E tu sai da RBS. É esse o causador da tua saída da RBS ou não? Foi. Eu tinha voltado de Paris e me ofereceram um posto, um cargo bem legal na Zero Hora. Eu era editor internacional, editor executivo internacional, salário top, estava no melhor momento. E ao mesmo tempo eu tinha uma coluna, uma página semanal. E aí eu escrevi um texto, eu critiquei o Luiz Fernando Veríssimo como cronista, dizendo que eu não gostava das crônicas e tal, que eu achava meio superficial e tal. E também fiz uma crítica ao Érico Veríssimo. Eu dizia que o Érico não tinha se comprometido suficientemente, na minha opinião, com a crítica à ditadura militar. O Luiz Fernando Veríssimo não gostou, disse que eu tinha ofendido o pai dele, que eu tinha sido injusto com o pai dele, que ele não se importava com o que eu tinha dito a respeito dele, mas que em relação ao pai dele, ele não podia aceitar. E aí exigiu que eu me retratasse. Se eu não me retratasse, ele sairia, pediria a demissão da Zero Hora. Ele era a estrela da casa e tal. Eles me chamaram e disseram, olha, faz alguma coisa, te retrata ou nós vamos ter que tomar alguma medida. Eu não me retratei, eles me demitiram. Até foi engraçado pelo seguinte, porque em determinado momento eu me aborreci e mandei uma carta de demissão. Mas aí a gente negociou, não, e fica. E aí quando eu não me retratei, eles usaram aquela carta. Como se eu tivesse pedido demissão. Então, oficialmente, não foi nem tu que te demitiu, foi. Tu não foi demitido, tu teria se demitido. Exato. Olha que interessante isso, porque na primeira vez, quando eu fui para Paris, eu pedi para sair, mas eles me demitiram para poder receber o fundo de garantia. Sim. E na segunda... Você não sei nada daí. Exatamente, não peguei nada e fui demitido. Mas... Hoje, como é que tu analisa esse episódio? Tu acha que tu agiria da mesma forma? Tu acha que poderia ter cedido aqui ou ali para deixar tudo bem? Não, eu teria agido de outra forma hoje, porque a gente amadurece. Na época eu estava assim, digamos, disposto a ter confronto. E também é o seguinte, analisando hoje, as críticas, assim, o Luiz Fernando Veríssimo é um bom cronista. Então a minha crítica era um tanto rude, um tanto exagerada. Não precisava ter feito. E também teria... Eu acho que o Érico podia ter feito mais no combate à ditadura, mas também é preciso levar em consideração a personalidade de cada um, o jeito de cada um, o contexto histórico de cada um, a situação pessoal de cada um. Não precisava. Hoje tu consegue perceber isso? Não precisava. Não. Além de tudo, teria que ter calculado, o mais importante é o seguinte, teria que ter calculado a
que se chama de correlação de forças. Eu era mais fraco, eu ia perder, entende? Por outro lado, o que eu ganhei foi o seguinte, as pessoas perceberam ali que eu tinha posição, que eu sustentava as minhas posições, que eu não me acovardava. Aquilo me deu um prejuízo grande em jornalismo, fiquei anos e anos fora das redações. Até voltar foi um longo caminho. Tem um período colaborei com a Folha de São Paulo, escrevi aqui e ali, mas não conseguia mais me encaixar de volta no cotidiano de um veículo. Aí finalmente comecei, por obra do meu grande amigo Telmo Flor, comecei a ter uma coluna semanal no Correio do Povo, no ano 2000. Aí até 2004, uma vez por semana. Aí de 2004 até 2007, 2 vezes por semana. Aí em 2007 vem a Record para cá. Isso. E para mim naquele momento foi muito bom. Porque aí eles me deram uma coluna todos os dias. E em 2008 eles me contrataram para ser debatedor na Rádio Guaíba, no programa do Mendelski. E em 2010, o Natal Furucho, que era um dos presidentes, me convidou para fazer um programa de rádio meu. Tinha saído o apresentador chamava Espaço Aberto. Espaço Aberto. Isso, era o nome dele, o Gustavo. Tinha saído e ele disse, eu quero que tu faça um programa. E aí eu aceitei, criei o Esfera Pública e disse para eles, olha, eu preciso de alguém que apresente comigo, que vai ficar mais dinâmico, vai ficar mais legal. E além de tudo, programa todo dia, um dia eu estou sem voz, um dia eu falo. Claro. E aí, quem que tu queres que faça contigo? Eu disse, olha, tem uma moça que eu não conheço pessoalmente, mas que eu acho muito competente escrevendo, e eu gostaria que ela viesse trabalhar comigo. A Taline Opitz. Não conhecia a Taline. Tu não conhecia ela antes de fazer o Esfera? Pessoalmente não, eu lia no Correio, eu era colunista do Correio, ela também, mas eu não ia na redação do Correio. E aí, ela aceitou. Ela tinha recebido um convite para ir para a RBS, e ela preferiu ficar. E aí começamos a fazer isso. Vocês ficaram até 2020 fazendo juntos? Fizemos 10 anos juntos. Fizemos de 28 de março de 2010 até agosto de 2020, quando eu fui demitido. E aí entra mais uma vez, né, na tua vida, eu queria ver, até entender quantas vezes te perseguiu isso, né, ou esteve presente no teu dia a dia, porque como colunista, quantas vezes, por exemplo, tu teve... era normal te chamarem para pedir para ajustar isso ou aquilo no texto? Censura, vamos colocar assim, né? Sobre o que tu estava dizendo, era natural. Eu não estou falando do Correio do Povo, estou dizendo na tua trajetória. E no Esfera, o que tu acredita que tenha, né, acontecido para que tu saísse do programa da forma como saiu? Olha, sim, a vida de jornalista, tu sabe, volta e meia, tu te deparas com situações em que o andar de cima pede, tira tal coisa. Sim. E aí eu desenvolvi o que eu chamava de teoria da trincheira. Teoria da trincheira, tu precisa estar dentro da trincheira para combater. Sim. Se tu sair da trincheira, tu és um ex-combatente. Então, às vezes, tu, com muita dor, aceita. Vai cedendo aqui ou ali. Vai cedendo aqui ou ali. E no caso da Guaíba, o que realmente foi determinante foi a ascensão do bolsonarismo. Porque até ali, bom, tu sabes, trabalhávamos lá, até ali era negociável. Tinha momentos, digamos assim, desagradáveis, mas valia a teoria da trincheira. Com a chegada, com a ascensão do bolsonarismo, aí realmente tudo mudou, ficou mais difícil. Eu tive 2 episódios que foram marcantes. Primeiro foi quando aconteceu a entrevista no Mendelski com o Bolsonaro, e aí eu não podia perguntar, e eu, então, disse no ar que eu estava saindo do programa. E depois, quando eu tive Covid, logo no início, lá em março de 2020, quando eu voltei da Covid, eu tinha ficado sem voz quase um mês, quando a voz começou a retornar, eu disse, vamos marcar esse negócio com uma grande entrevista. Vamos entrevistar o Lula. Porque a Taline e eu tínhamos entrevistado o Lula, tinha sido a última entrevista aqui no Rio Grande do Sul, antes da prisão. Antes da prisão. Então, vamos fazer a primeira entrevista para o Rio Grande do Sul, depois da prisão. E aí
como tu sabes, na última hora eles mandaram... 5 minutos antes houve a censura. Mandaram tirar do ar. Mandaram tirar do ar e ali eu acho que marcou, foi uma bola de neve, teve a tua saída e depois eu pensei, eu entendi que o próximo seria eu. Juremir, olha o desafio hoje para mim. Tu é professor, tu forma novos jornalistas, né? Dentro da academia, dentro da faculdade. Qual é o maior desafio hoje? Porque com as plataformas mudou muito o jeito de fazer comunicação. Não significa que tenha mudado necessariamente o jornalismo. Mas o que se ensina hoje, enfim, o que tu imagina que vai ser dos jornalistas do futuro daqui para frente? Qual é o desafio deles? Eu acho o seguinte, tem uma parte do jornalismo que não tem substancialmente como mudar e nem de prescindir das pessoas, que é a apuração. Quem vai sair à rua para olhar o acontecimento, reconstruir o acontecimento, falar com as pessoas, descobrir coisas, é um ser humano, é o repórter. Agora, a forma de embalar e de entregar esse produto, ela vai mudar cada vez mais. Eu li ainda outro dia que, do ponto de vista dos jornais no mundo, tem 4 fases de utilização da inteligência artificial. Alguns estão na fase 1, que é mais ou menos o seguinte, não usamos, não queremos ver, não nos interessa. Outros estão na fase 2, que é usar para obter algumas informações ou para ajustar um texto. Alguns estão na fase 3, que é realmente produzir matérias com a ajuda da inteligência artificial, e alguns estão até numa fase 4. Tem jornal que já fez uma edição completa pela inteligência artificial. Então isso vai mexer muito no jornalismo, determinadas funções. Faz uma redação inteira através da inteligência artificial. Exato. Isso vai mudar muito, porque as redações vão ficar menores, muita coisa vai ser feita, por exemplo, até uma imagem, assim, preciso de uma imagem para cá, a inteligência artificial faz. Ela faz. Então, tudo isso vai afetar o jornalismo. Mas eu acho que o núcleo da coisa permanece. O núcleo da coisa é descobrir aquilo que alguém gostaria de esconder, que é a frase famosa. E isso tem que procurar, tem que apurar, tem que levantar, tem que checar. Agora, na hora de fazer um texto, por exemplo, uma montanha de material. Pede para o GPT resumir e sintetizar. Isso aí é verdade. Tem 300 coisas para ler. Resume para mim isso aqui. Fazer gráficos. Então, vai ser cada vez mais com a ajuda da inteligência artificial. Mas ela precisa ser bem alimentada, senão ela é burra, né, Juremir? A inteligência artificial, né? Ela depende de nós. Depende, né? Do que nós queremos, do que nós pedimos, do uso que nós vamos fazer. O jornalista vai continuar tendo a última palavra. O que ele quer, o que ele vai usar, como é que ele vai usar. Mas é como fazer um pacote. Embalar esse pacote não vai ser feito mais à mão, vai ser feito pela inteligência artificial. Estava falando da faculdade, da tua graduação de História, aí tu te tornasse um pesquisador e escreveu livros, né, também livros históricos, né, sobre o golpe de 64, sobre a Revolução Farroupilha e tantos outros, sobre o Jango, sobre Getúlio, né? Como é que foi esse teu trabalho? Assim, o que tu mais gosta de escrever, por exemplo, na tua área de escritor? São muitos livros. Tu gosta de escrever crônicas, gosta de ficção, ou esse teu trabalho de pesquisador, não no caso acadêmico, mas um pesquisador sobre histórias reais, sobre narrativas daquilo que aconteceu, especialmente narrativas aqui do Rio Grande do Sul, né, que eu lembrei aqui do que tu escreveu sobre a Guerra dos Farrapos, a Revolução de 30 e... A Revolução de 30. Antes da Revolução de 30 eu escrevi também. Sobre a Revolução de 23. De 23, eu queria lembrar. Essa é a Revolução de 23, sobre o Jango, sobre o Getúlio. Né? Muitos livros que exigem muita pesquisa também, né? Assim, eu sempre gostei de história. E aí eu pensei, vou fazer a faculdade de História, porque além de tudo ela vai me dar bagagem para o jornalismo que eu quero fazer. Eu nunca trabalhei como professor de História numa faculdade. Eu sou professor na Faculdade de Comunicação. Mas eu sempre tive interesse pela pesquisa histórica. E aí, em determinado momento,
um amigo meu, historiador, Décio Freitas, me dizia assim, tu tens de escrever um livro sobre Getúlio Vargas. O grande personagem é Getúlio Vargas. Escrever um livro sobre Getúlio Vargas. E eu comecei a pesquisar, pesquisei muito e escrevi um livro para publicar nos 50 anos da morte do Getúlio, em 2004. E publiquei. Tem até uma história curiosa que é a seguinte, eu pesquisei muito no Rio de Janeiro, escrevi o livro no Rio de Janeiro, eu voltei para Porto Alegre com o livro original pronto, para entregar para o Décio Freitas ler, para dizer o que ele achava, e depois mandar para a editora. Liguei para o Décio, cheguei do Rio de Janeiro, estou com o manuscrito original na mão, marcamos para o dia seguinte. No dia seguinte ele morreu. Ele não viu... Ele não leu? Não, ele não viu o original. O livro saiu, teve muita repercussão. Então, o que eu diria assim? Ó, eu tenho livros que são livros de teoria da comunicação, tenho livros que são livros de história, com todos esses que tu citaste, e tenho livros de ficção. Os meus livros mais bem-sucedidos, por dizer assim, os que me deram prêmios, os que venderam bastante, os que tiveram repercussão nacional, são os livros de história. Os livros de história, principalmente. Acho que o meu livro mais bem-sucedido é História Regional da Infâmia, sobre a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha. O Getúlio também, e um outro livro que eu escrevi sobre o Brizola, sobre o Jango, tudo isso teve muito boa repercussão, sobre o golpe de 64, sobre a legalidade. Tem um livro também que eu fiz sobre a abolição da escravatura, chama Raízes do Conservadorismo Brasileiro, a abolição na imprensa e no imaginário social. São livros que eu publiquei por grandes editoras, pela Civilização Brasileira, pela Record, e o retorno foi muito, muito bom. Alguns até me perguntam, por que tu não escreve só sobre história, porque é o que mais dá certo? Mas é que o bom é... Ter liberdade? É ter liberdade, fazer um pouco de cada coisa. Tu tem um grupo na hora de pesquisar, porque deve ser... Porque eu vejo, nos teus livros não tem muito achismo, né? São muitos documentos, muito trabalho de pesquisa e tal. Tem equipe que trabalha contigo nesse momento? É tu que vai atrás de tudo? Como é que funciona? Tem, assim, depende do livro. Por exemplo, História Regional da Infâmia. Era um livro que realmente é um livro de pesquisa, de fonte primária, como se diz, de documento, de arquivo. E aí eu precisei realmente formar uma equipe, eu cheguei a ter 12 pessoas trabalhando comigo, pesquisando. E também dei muita sorte que na época o diretor do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul era um grande amigo, já falecido, Caio Carneiro, e ele fez uma coisa que até não se pode fazer, ele disse assim, tu pode levar os documentos para casa. Ele me deixou pegar documentos no arquivo e levar para casa para trabalhar. Para estudar com calma. Estudar com calma. Quando ele morreu, o pessoal lá me ligou e disse, olha, traz os documentos. Traz correndo para cá. Eu levei. E, além de tudo, uma das dificuldades é a transcrição de documentos. Documentos escritos no século XIX é difícil de ler e de entender. Então, Mas por visualizar é ruim ou porque o texto é diferente? O tipo de escrita. De escrita é difícil de decifrar. Tudo à mão, né? Exatamente. Aí tem pessoas que têm um talento para isso. Então, eu contratei pessoas que transcreveram para mim. Teve muita pesquisa. Pesquisa no Arquivo Histórico no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional. Aí eu contratava estudantes que iam lá pesquisar para mim. Eu descobri muita coisa que estava assim em suspenso. Então, isso é importante porque às vezes as pessoas pensam, não, foi só livro de citação de outros livros. Não, era livro de fonte primária. Por exemplo, tinha uma questão em aberto. Para onde foram os negros que lutaram ao lado dos farrapos? Os farrapos cooptaram muitos negros para lutar com eles. Não eram os negros dos Farroupilha, eram negros dos imperiais, do adversário. Vem lutar com a gente, se a gente ganhar, tu ficas livre. Era um bom negócio. Só que quando se aproximou o fim da Revolução Farroupilha, eles quiseram se entender com o Império os anistiou, é uma anistia, não é um acordo de paz. Era uma anistia, mas o Império disse o seguinte, para dar anistia a vocês têm que devolver os negros dos imperiais. E aí primeiro era feio. Tinham feito uma promessa, né? Tinham feito uma promessa. Segundo, eles temiam alguma
represália, alguma rebelião desses negros que se sentiriam traídos. Então tem um episódio famoso que é o massacre de Porong. Aí que entra a ideia de Porongos, então. Exato. Que aí é uma trama entre os dois lados para eliminar esses negros. Mas não foi possível eliminar todos, felizmente. Então, em torno de 120 negros caíram prisioneiros. Então, havia uma questão que era, para onde foram levados esses negros prisioneiros? Uns diziam, foram incorporados ao exército, etc. Outros diziam, foram viver como escravos da nação na Fazenda Santa Cruz, no Rio de Janeiro, uma fazenda da coroa. E eu fiz uma pesquisa no Arquivo Histórico no Rio de Janeiro e descobri, com um documento, que esses negros foram levados para o Arsenal da Marinha, no Rio de Janeiro, que era um lugar que reunia escravos também, escravos da nação, que eram alugados. Por exemplo, se tu precisavas alugar um escravo para um trabalho qualquer, tu ia lá e alugava. Então eles foram levados para lá, os donos foram indenizados e eles passaram a ser escravos da nação, escravos de aluguel. Uma das coisas que eles faziam, por exemplo, era transportar para jogar no mar os barris, os tonéis de excrementos humanos, que eram acumulados e jogavam lá. Esses que carregavam esses excrementos para jogar no mar, eram chamados de, os barris eram chamados de tigres, e esses que carregavam eram chamados de tigrada. Tigrada é um termo racista que vem daí. Mas assim, o que para mim incontável é o seguinte, eu, como historiador, pesquisando fonte primária, com a minha equipe, descobri para onde aqueles escravos tinham sido levados. O Rio Grande do Sul comemora a Revolução Farroupilha, a nossa tradição, tudo é muito em cima disso. O hino gaúcho, o hino, né, do lado dos farrapos. Como é que tu vê isso? Tu acha que nós temos, no Rio Grande do Sul, tem realmente do que comemorar ali? Esse desfecho da guerra foi interessante para o Rio Grande do Sul naquele momento? Olha, assim, com sinceridade, à luz dos documentos, o que aconteceu ao final foi que o Rio Grande do Sul perdeu. O Rio Grande do Sul tinha proclamado uma república, mas perdeu. Não tinha efetivo militar para enfrentar o Império. Quando o Império mandou realmente soldados para cá, ganhou a guerra. Mas se estabeleceu uma guerra de guerrilha, em que os farroupilhas, o que sobrou dos farroupilhas, eles atacavam o que eles chamavam de surpresas, umas emboscadas aqui e ali, e depois eles se deslocavam, fugiam, às vezes entravam no Uruguai, ficavam no Uruguai. Não era mais grandes batalhas, eram pequenos ataques aqui ou ali, eles não tinham mais nenhuma possibilidade de manter a guerra. Mas eles haviam investido naquilo, gastaram muito dinheiro em tudo aquilo e queriam indenizações do Império. O Império concedeu, liberou uma verba para indenizar. Essas indenizações foram distribuídas por um dos últimos farroupilhas, que foi o Vicente da Fontoura. E o Vicente da Fontoura, então, ele escreveu um texto que ele intitulou Os 4 Dias do Inferno, que são os 4 dias em que ele está recebendo todo mundo que queria uma indenização e tinha que apresentar notas. Bom, aí foi um festival de coisas, inclusive de notas frias. O que dizer? A Revolução Farroupilha teve momentos de bravura dos farroupilhas, mas ela também teve de tudo. Teve sequestro, teve estupro, teve roubo de gado. Foi uma guerra civil com todas as barbaridades de uma guerra civil. Nós perdemos, não houve tratado de paz, houve uma anistia. O Império anistiou aqueles revoltosos. Como eles eram fazendeiros brancos, eles foram perdoados. Nas rebeliões do Nordeste, que envolveram negros e que realmente pensavam na abolição, aí o Império condenou e executou os principais cabeças. Quais foram os franceses que tu traduziste, Felipe? Tu lembra? Traduzi muitos franceses, assim, traduzi da área das ciências humanas, Edgar Morin, Michel Maffezoli, Dominique Volton. Traduzi na ficção. Uma das coisas que eu me orgulho é que eu traduzi e fiz publicar no Brasil, introduzi no Brasil a literatura do principal escritor francês atual, que é o Michel Houellebecq. O Houellebecq estava fazendo sucesso na França, era desconhecido no Brasil,
as grandes editoras não estavam interessadas nele, eu li, me apaixonei pela literatura dele, convenci meu amigo Luiz Gomes da Sulina, a editora Sulina? Da editora Sulina, a comprar os direitos e a publicar aqui no Brasil. Então, publicamos os 2 primeiros livros dele aqui. A partir dali, ele foi se tornando, no mundo inteiro, um escritor consagrado. Claro, as grandes editoras correram atrás e compraram. Mas eu também me orgulho de ter organizado viagens. As 3 viagens que ele fez ao Brasil foram organizadas por mim. Então, e traduzi muitos outros autores importantes. Traduzi, inclusive, poetas, os grandes poetas do século passado. Traduzi As Flores do Mal, do Baudelaire. E neste ano, traduzi, vai sair agora, Uma Temporada no Inferno, do Rimbaud. Então, traduzi assim, uns 30 livros. Depois parei de traduzir porque não tinha mais tempo. O trabalho de tradutor, como é que é, Jamir? Porque diferente de pegar e fazer aquela tradução literal, né? O cara bota ali no Google Tradutor, aquele negócio, parece... Não, o cara é um escritor, tu tem que entender o texto dele, tu não pode tirar a qualidade do texto dele, né? Sim. Não, traduzir é divertido, é maravilhoso por isso. É como um jogo intelectual, tu tens que encontrar a solução, poesia ainda mais difícil, e às vezes tu ficas procurando a solução por muito tempo. Me lembro sempre de uma história assim, eu traduzi e fui amigo e trouxe a Porto Alegre o cara que era chamado de Papa do Novo Romance. O Novo Romance foi uma febre de um determinado momento na França, se espalhou pelo mundo. O Alain Robbe-Grillet era considerado o grande guru intelectual. Aí eu convenci o pessoal do Festival de Gramado a convidá-lo para ser presidente do júri, porque ele tinha uma relação com o cinema, e ele veio. E eu traduzi um dos livros dele chamado, como é que era, Os Últimos Dias de Corinto. Traduzi esse livro. E lá, em determinado momento, tinha uma passagem assim que falava assim, ó, em francês, arbre à chèvre, arbre à chèvre, árvore de cabras. Eu pensei, o que é uma árvore de cabras? Eu não encontrava a solução. Se escrever só árvore de cabras, o leitor não ia entender. Não ia significar nada. Aí, tiramos umas férias, Cláudia e eu, minha mulher, e fomos passar alguns dias, acho que uns 15 dias, no Marrocos. Aí estamos viajando no sul do Marrocos, nas montanhas do Marrocos, e daqui a pouco todo mundo, olha lá, olha lá, olha lá. Uns arbustos, assim, desse tamanho, um pouco mais alto, as cabras vinham e se agarravam no galho, mordiam o galho, e elas iam subindo e mordiam e ficavam quase penduradas no galho. Um arbusto chamado argantier. E elas comem ali uma frutinha, e às vezes tem 4, 5 cabras penduradas naqueles galhos. Pronto, aí a árvore de cabras. Exatamente, pé de cabra, eu botei. Porque é literatura. Pé de cabra para nós é aquilo. Para nós é aquele negócio. Mas, quando a gente diz pé de laranja, ali era um pé de cabra. Então, traduzir ficção é um pouco encontrar criativamente a solução. Teve algum que foi mais difícil, assim, mais desafiador nesses aí? Ah, sim. Baudelaire, por exemplo, poesia. Primeiro, nem sempre tu consegues a rima sim. como na transposição de uma língua para outra. Às vezes não entra, não ajusta. Aí tu tens de encontrar a solução. Aí eu fiquei meses traduzindo. Assim, às vezes eu pegava um poema e levava um mês traduzindo. Porque aí tu para, depois tu está andando por aí e diz, encontrei. Traduzir é muito bom, mas exige tempo. Exige tempo, só imagina. Juremir, que hoje, assim, na academia, tá, eu digo academia, a faculdade, a universidade, ela ainda precisa, ou talvez não tenha entendido sobre o que está acontecendo de comunicação, de mídia, o que tu sente falta que está acontecendo e que tem que estar dentro da academia também? Assim, ó, a vida na universidade é muito interessante, é um espaço assim, de criação, de discussão, de reflexão. Ali tu está como que numa reserva de pensamento. Assim, aquilo que o mercado não quer pensar, lá tu pode pensar. Por exemplo, tu pode dizer assim, vou criar um curso sobre a poesia de Baudelaire. O mercado diz, tá, mas para quê? Mas dentro da universidade, Baudelaire, num curso de letras, Baudelaire é um valor em si. Faz sentido se aprofundar? Faz sentido. Então, o que eu acho que às vezes falta é a sociedade entender que a universidade não está fora do mundo.
mas que as prioridades da universidade nem sempre são as mesmas. Existe aquilo que se chama de ciência fundamental. Tu vais pesquisar coisas assim que não vão se transformar imediatamente numa mercadoria, ou que não vão dar um resultado imediato, mas que a médio ou a longo prazo poderão ser muito importantes. Então, às vezes a universidade parece estar distante do mundo, mas ela está, ao mesmo tempo, interessada nas questões da sociedade e em questões que, às vezes, a sociedade não pode entender naquele momento. Porque a sociedade é mais imediatista, mais utilitária. Isso vai dar resultado, isso vai dar dinheiro. E nem sempre essa é a lógica da pesquisa. Para que está estudando isso? Qual é a utilidade que vai ter? Então? Exatamente. Só que, quando tu tens uma ideia, vamos imaginar assim, um publicitário que vai fazer uma campanha, precisa ser uma campanha criativa. De onde é que vêm as ideias dele? Vem dessa bagagem que ele acumulou, vem de tudo que ele leu e viu, de tudo que em algum momento parecia não fazer sentido e que depois vai ser a origem de uma boa ideia. Então, não se pode ser imediatista o tempo inteiro. Como é que lida o jornalista nessa realidade de redes sociais? Dá para fazer jornalismo aprofundado também nas redes sociais? Porque todo mundo, digamos, tem um portal lá que tem o seu site de notícias e tal, mas ele precisa também estar na rede social, até para levar gente, né, para o seu site, porque é uma realidade presente hoje. Dá para fazer no jornalismo algo sério na rede social? Esse é o grande desafio. Ainda está difícil. Eu tenho a impressão que nós estamos ainda aprendendo a lidar com as redes sociais. Nós vamos precisar domá-las. No momento, elas se impõem a nós, e aí é muito essa lógica do engajamento a qualquer custo, do ódio, da expressão extrema, sem muita ponderação. Ninguém engaja nas redes sociais dizendo o Inter fez um bom jogo, mas... Não, o que engaja na rede social é dizer o jogo foi uma merda. E aí, então, ainda precisa domar a rede social para que Isso passa por regulamentação ou tu entende como censura regulamentar a rede? Não, tem que regulamentar. Os países todos estão regulamentando, mas regulamentar não significa julgar conteúdo. É um enquadramento do que pode ou não pode. Por exemplo, tem uma discussão no Brasil agora, depois do tal vídeo do Felca, aquele influencer, né, que denunciou a adultização das crianças. Tem que regulamentar o que pode e o que não pode fazer em relação às crianças na rede. Não pode, a maneira como as crianças estão sendo usadas na rede para enriquecimento é algo inaceitável. Regular, me parece que uma coisa importante está sendo feito para combater o ódio, para combater crime, mas não para dizer assim, não pode dizer que tu não gosta do presidente da República. Aí é censura. Mas acho que ninguém está pensando em regular dessa maneira. E assim, qual é que tu entende que seja hoje o maior vício cultural que a gente tem no Brasil? Assim? Tu acha que está mais acontecendo? Acho que hoje é essa coisa de querer ser rico e famoso a qualquer custo. E rapidamente, de preferência. Muito rapidamente. Aí, então, todos os valores são sacrificados. Às vezes me perguntam assim, mas por que tu não tentas usar as redes sociais com mais pegada? E eu digo simplesmente que não é meu jeito. Eu quero usar, acho legal usar, uso desde sempre, mas eu quero fazer um uso que seja de acordo com o que eu penso. Eu não quero ser envolvido pela chamada plataformização, de tal modo que eu tenha de me adaptar, ou só fazer o que é dito que vai dar certo. Não, eu quero fazer o que eu gosto. Eu acho assim, que nós fazemos coisas, nós dois, por exemplo, juntos, fazendo o programa Pensando Bem para a FM Cultura, a gente faz jornalismo cultural da melhor qualidade. Sim. Agora, bom, vamos começar, vamos apelar, vamos falar de sexo. Não, aí não vai ser jornalismo cultural. O jornalismo cultural que nós estamos fazendo está muito bom. Tem um público restrito? Tem, mas é um público legal. Tem assim, que tu lembre, que tu destaque assim, algum político, me dá um assim que tu acha que foi superestimado, que não era tudo isso, chegou muito mais longe que deveria, e um político que tu acha que foi subestimado, que esse cara devia ter ido mais longe. Olha só,
Eu acho que o Jango, o João Goulart, foi subestimado. Muita gente... Ele foi derrubado com o discurso de que ele era covarde, de que ele era indeciso, de que ele era bêbado, de que ele não estava preparado para a função. Eu acho que ele era um homem ponderado, de grande capacidade de escuta, que estava vivendo um momento muito difícil e que sempre tomou a decisão certa quanto ao seguinte: não jogar o Brasil num banho de sangue, em 1961 e 1964. Eu podia ter dito, vamos combater. Vamos resistir até o fim. Resistir até o fim. Iam perder. Muita gente ia morrer. Ele não quis. Eu acho que isso foi muito inteligente da parte dele. E duro para ele, porque ele ficou com essa fama de ser um cara que não tinha pegada. Que não, o cara podia ter combatido, podia ter resistido. Ele não quis. Então eu acho que ele foi subestimado. Acho que ele, como se dizia na época, ele não caiu pelos seus erros, ele caiu pelos seus acertos. Ele caiu porque ele queria fazer coisas que precisava fazer. Por exemplo, as reformas de base. Então eu acho que ele foi bastante subestimado. E qual é o político que foi longe demais para sua capacidade? Aécio Neves, por exemplo, foi muito superestimado. Ele quase chegou à presidência da República. Sim, foi por pouco. Por pouco. Ele era apresentado como justamente o homem da ponderação, o administrador moderno, e de repente tudo ruiu. E na literatura, o escritor brasileiro que tu acha assim que é injustiçado, não vou nem pegar superestimado para a gente não falar mal de ninguém, mas um escritor brasileiro, não sei se injustiçado, mas que tu acha que merecia ter sido mais respeitado ou mais visto, mais visibilidade? Olha, eu vou citar dois escritores. Um que hoje é reconhecido, Lima Barreto, mas que durante muito tempo não foi reconhecido. Lima Barreto foi um grande escritor, um imenso escritor. Um mestiço, tá? Um negro, que em parte não foi reconhecido porque era negro e porque lutou foi um cara que assumiu a sua negritude e que usou seus livros para denunciar racismo. E durante muito tempo ele foi considerado como um escritor secundário. Agora, nos últimos anos, 15 anos talvez, ele ressurgiu. Hoje ele é altamente valorizado. Mas durante muito tempo ele não estava assim, não era considerado um igual de Machado de Assis, não era alguém que estivesse no panteão dos grandes escritores. Tem um outro escritor que eu gosto, chamado Mário Palmério. Mário Palmério foi um escritor e também foi político. Ele escreveu 2 livros, dois que eu li, que eu acho fabulosos. Um se chama Chapadão do Bugre. Chapadão do Bugre é uma espécie de Grande Sertão contado de outra maneira. Eu li acho que umas 4, 5 vezes. Acho fantástico. Mas ele não é considerado um imenso escritor. E tem um outro, que é uma coisa que eu gosto de falar, porque que é engraçado. Tem um escritor chamado Josué Montello. Josué Montello é um escritor maranhense. E tem um livro dele que eu acho um dos melhores livros da história da literatura brasileira. Chama Os Tambores de São Luís. É uma história da escravidão. Eu sempre brinco dizendo assim, o melhor romance brasileiro do século XX foi escrito por um escritor medíocre. Ele era considerado medíocre, ele não era considerado assim, um grande escritor, mas Os Tambores de São Luís... Fez um baita livro. Mas é um baita livro, é um livro espetacular. E eu acho que os críticos literários continuam subestimando esse livro. Eles subestimam outros. Os especialistas subestimaram Jorge Amado, subestimaram Érico Veríssimo, subestimaram todos os contadores de história. O escritor tinha que ser alguém que inventasse uma nova linguagem, uma nova forma de contar, um Joyce, um Guimarães, o que é ótimo. Mas ser um grande contador de histórias também é maravilhoso. O Machado de Assis é definitivamente o maior escritor brasileiro? Eu acho. Eu acho que ele é uma potência criativa.
Em compensação, tem outras coisas que se diz que ele fez e ele não fez. Por exemplo, ele não foi um ativista da abolição. Não foi. Ele foi bem discreto nessa questão. Eu li toda a obra do Machado de Assis e acho que ele não foi porque ele tinha uma estratégia de ascensão social. E essa estratégia de ascensão social passava por se separar da negritude. O Machado de Assis, claro que ele era pela abolição, mas ele não falava isso. Além de tudo, nos termos de hoje, a gente diria assim, ele foi funcionário durante muito tempo do Ministério da Agricultura. Chamava Ministério, chamava Secretaria, mas hoje ele foi funcionário do Ministério que cuidava do principal negócio do país na época, a cafeicultura, o agronegócio da época. O agronegócio era escravista. Como é que ele ia ser alto funcionário do Ministério do agronegócio da época, escravista, e ser ativista da abolição? Ele se manteve. É porque ele tinha uma erudição que era incomum, porque em geral para os negros naquela época não tinham acesso a isso, né? Ao estudo como ele teve, né? Ele era genial, ele era muito culto e ele era muito criativo. Quanto ao escritor, eu não tenho dúvida nenhuma, principalmente o Machado de Assis da chamada segunda fase, Machado de Assis realista. Agora, as outras coisas que atribuem a ele hoje, o papel de ativista, de abolicionista... Não. O Brasil tem essa mania, o gênio tem que ser perfeito. Mas não, a gente sabe, o Pelé, por exemplo, quanta coisa se diz... O Pelé foi o maior jogador de todos os tempos, sem dúvida. Sem dúvida. Mas sempre vai ter, né? Mas ele não foi o melhor cidadão. Isso não foi. É assim. Em outros lugares, a França lida melhor com isso. Um dos grandes escritores da França do século XX é o Louis Ferdinand Céline. É espetacular. Mas ele, como pessoa, era um nojento, era um escroto. E quem é o escritor que tu acha, que tu colocaria o Pelé da França dos escritores, para ti? Eu diria assim, que ao longo do século XX tem dois que sobressaem. Marcel Proust e Céline. Esses dois são os grandes. Tem algum local de Porto Alegre que te lembra Paris e algum lugar de Paris que te lembra Porto Alegre? Olha assim, Porto Alegre tem algumas coisas que deveriam ser mais exploradas, que tem relação com a França. Por exemplo, a Capela Positivista ali da João Pessoa, ali da frente do antigo Cinema Avenida, quase do Brito. Ali tem uma das 3 capelas positivistas que ainda existe. Tem uma em Santiago do Chile, tem uma no Rio, na Glória, e tem a daqui, que foi uma coisa assim de uma época em que os positivistas, seguidores de Augusto Conte, quando Conte meio que pirou e inventou uma religião da humanidade, eles começaram a construir igrejas positivistas, capelas positivistas, templos, e aqui tem um em Porto Alegre. Todas as escolas deveriam levar seus alunos para estudar a República Rio-Grandense dentro do templo do positivismo. Então, ali me lembra Paris. Ali te lembra Paris. Paris, alguma coisa lá te lembra Porto Alegre? Paris tem assim, o que às vezes lembra Porto Alegre em Paris são alguns espaços assim que lembram coisas mais ligadas à terra, mais assim, essa vinculação que nós temos com o mundo rural, telúrico. Tem alguns lugares assim. Mas são 2 mundos diferentes. Entende? Um mundo de uma mega cidade e outro mundo de uma cidade que a gente ama, mas que precisaria ter muitas coisas de lá. Por exemplo, um metrô subterrâneo. Uma das melhores coisas de Paris é o metrô subterrâneo. Ô, Juremir, para a gente encerrar, tu está com 63 anos, né? O que tu diria para o Juremir lá aos 28 e tal? Pega o Juremir ou quem está agora nessa trajetória, nessa peleia toda, porque tu sempre foi um cara muito combativo, independente de idade, né? De te posicionar, de enfrentar as situações. O que tu diria para ti mesmo lá atrás, hoje, te vendo? Bom, assim, eu tentaria ser mais esperto, sabe, assim, não cair em certas armadilhas. Eu caí em algumas armadilhas. Alguns adversários me pegaram no contrapé.
eu poderia ter sido mais atento. Mas uma coisa eu aprendi, jornalista que nunca se incomodou com censura é porque nunca incomodou o patrão. Porque nunca discordou do patrão. Quem discorda em algum momento do patrão, passa por isso. Para sofrer censura. Passa por censura, até mesmo muitas vezes por perder emprego. E isso digamos assim, a parte mais difícil. Porque como é um mercado restrito, esse nosso, se tu perdes determinados espaços, tu fica fora. Quando eu fui demitido do Correio e da Guaíba, eu entendi que aqui no Rio Grande do Sul dificilmente eu trabalharia de novo na grande mídia. Porque eu já tinha trabalhado na RBS, estava no Correio do Povo e na Rádio Guaíba, saindo dali, eu teria as portas fechadas. Ou então, levaria muito tempo para conseguir reabrir essas portas. Eu fui demitido a 0 hora em 1995, faz 30 anos. A porta nunca se reabriu. Tudo junto. Valeu, Nando. A PUC, continuamos lá. A PUC é a minha casa. Apaixonado pela PUC. A PUC é um lugar maravilhoso de trabalhar e ao longo de todos esses anos sempre tive o apoio da PUC para tudo. Juremir Machado da Silva, que é nosso comentarista aqui também na RS Play, todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, né? Tem o espaço do comentário do Juremir. O programa fica aqui na televisão, você pode acompanhar em outros horários. Quem não pegou desde o início, o programa volta aí ao longo da programação durante a semana. E domingo que vem, né, novo programa inédito aqui às 10 horas da noite do nosso RS Play Entrevista. Tá bom? Siga com a gente aqui no canal 524. Tchau!